nas tuas decisões, dizer sim e dizer não, né? Você não levar desaforo para casa. E, às vezes, levar o desaforo para casa de uma maneira que você fala, pô, isso aí não foi nada demais, porque eu sei brigar, eu sei lutar, eu sei me defender. O inseguro, ele briga muito mais do que o cara que não sabe brigar. O cara que não sabe brigar, ele quer provar para ele mesmo que ele briga. O cara, quando é lutador, às vezes ele não precisa provar para ninguém. Eu já engoli alguns sapos, alguns não, vários sapos, que é normal, entendeu? O cara fala uma coisa, eu fingo até que não escuto. Porque para mim não faz diferença eu brigar com ele. Verdade. Eu não vou provar nada para mim e nem para ele. E no final das contas, por mais que eu consiga bater nele ou ele me bater, a gente não vai chegar num denominador que eu faça ele entender o que eu quero que ele entenda. Então é uma coisa que a luta, depois que você começa a praticar, você começa a se sentir confortável, esse conforto, essa autoconfiança, acho que é o maior legado que uma pessoa, quando entra numa academia, ela pode ter. Essa autoconfiança. Isso é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa que eu recomendo para todas as crianças. Porque eu faço jiu-jitsu desde os 3 anos de idade. Né? Vamos dizer, 6 anos de idade foi a minha primeira competição. Mas eu acho que com 6 anos de idade, o jiu-jitsu me deu uma autoconfiança, uma coisa assim de que se o cara faz uma coisa, eu falo, não, não é isso que eu quero, não. Eu já sabia o que eu queria. Entendeu? Essa autoconfiança é muito grande. Isso para a criança é um valor agregado à família, né, ao bem-estar daquela pessoa muito grande. Eu acho que... Eu estou falando do jiu-jitsu, mais uma vez. Mas eu acho que a arte marcial, num todo, ela dá isso. Né? A gente pode falar do karatê, do kung fu, do judô, do boxe, do taekwondo, tudo. Eu acho que são todas essas artes marciais, elas dão isso para a pessoa, dão uma autoconfiança, uma autoestima muito grande. Claro. Né? A gente vende nosso peixe, né? Mas na verdade todas elas fazem esse trabalho, né? É verdade. Agora, mestre, o senhor falou ali do Hollis e do Rickson, né? E o Hollis, infelizmente, a gente não viu ele, né? E também tem pouquíssimos vídeos. Até graças a Deus saiu um documentário um tempo atrás aí, que tinha uns backstage lá do Hollis lutando com o Rickson, lutando com o Álvaro Romano. E aí a gente pôde ver ele se movimentando, né? E ter uma noção de quem ele era, de fato. Aqueles minutos já dá para ter uma boa noção que ele era um cara muito agressivo, né? O Hollis, na verdade, o que a gente consegue ver do Hollis, eu fazia uma rápida comparação. O Hollis era um cara de 71 quilos, 72 quilos no máximo, era leve, né, uma categoria leve, e era um cara muito rápido, extremamente veloz e com uma técnica impressionante, rápida de raciocínio, vamos dizer. Né? Tudo que um cara leve tem que ter. Ele era extremamente veloz, eu gostava muito de ver ele lutando, de ver ele treinando, era uma coisa impressionante. A velocidade que ele respondia às dificuldades e às coisas que aconteciam com ele no tatame era muito rápido. Ele estava realmente à frente. E eu, como eu te falei, eu espelhei muito o meu jogo nele, eu tive muita coisa dele. Uma comparação, a gente agora vindo para o Rickson, por exemplo, o Rickson é um cara mais pesado, mais forte, né? E com a mesma habilidade do Hollis, que é a velocidade, a técnica, né? A velocidade de raciocínio, que não adianta você ser só veloz, a tua velocidade de raciocínio na luta tem que ser uma coisa muito rápida também, porque você bota o teu corpo para responder ao que você está pensando no mesmo tempo, Claro, ou às vezes até mais rápido. Então é uma coisa extremamente... E os dois faziam bem isso, só que o Rickson era mais pesado. Né? O Hollis, quando morreu, ele já estava meio que passando a bola para o Rickson começar a assumir. Tanto é que teve aquela luta do Rickson, a primeira luta do Rickson com o Zulu. Eu até ia perguntar isso, por que ele botou... Até o Hollis falou para ele, né? Isso, quem ia lutar ia ser o Hollis, mas o Hollis falou, falou com o meu pai na época, que estava treinando, falou, mestre, Hélio, deixa o Rickson lutar, porque se der alguma coisa errada, depois eu entro. Mas não vai dar nada errado, entendeu? Eu tô meio fora de forma, não tô treinando muito. Deixa o garoto treinar aí, deixa o garoto ver como é que resolve isso aí. E o Rickson foi e entrou. E depois que o Rickson fez o serviço, ele meio que foi, né, diminuindo. E logo depois houve aquele acidente, né, que foi um acidente fatal dele, que ele veio a falecer na Asa Delta. Uma coisa para o jiu-jitsu, eu acho que foi uma perda muito grande. Até hoje ele seria um cara, é muito reconhecido, mas seria
um cara que estaria acrescentando muito tecnicamente. E como eu te falei, ele estava muito à frente no tempo, ele viajava, ele competia nas outras artes marciais, no sambo, no judô, ele era fantástico, na luta livre, ele gostava de se meter aonde fosse o negócio de luta, ele ia para dar o confere. Ô, mestre, aqui, ó, esse logo que eu pedi para fazer da minha academia é o Hollis. Porque eu me identifico, ele contra o karatê, eu peguei e falei, eu quero esse momento que ele faz aquele clichê maravilhoso, né? O cara era cirúrgico, né? Eu falei, eu quero isso, porque eu me identifico com esse jiu-jitsu completo, desde da parte de pé. Até quero perguntar muito sobre os teus treinamentos de queda, né? Que eu sei que você passou pelo judô e teve uma trajetória bacana lá. Mas, completando do Hollis, ele era muito agressivo, dá para ver que ele sabia lutar em pé demais. Tem uma cena que ele entra num sotogari pegando nas mangas do Rickson, eu falei, porra, o cara era violento. Não, ele era muito bom. Ele era um cara muito completo, entendeu? Não só na parte de jiu-jitsu, de técnica, mas ele ele treinava bastante em pé, ele treinava muito sem kimono também, ele gostava de treinar wrestler, o sambo, ele fazia aquele negócio, ele se metia por causa que o jiu-jitsu dava a ele essa condição de chegar lá e fazer esses conferes. Eu acho que ele acreditava muito no jiu-jitsu que ele tinha e nessa velocidade de raciocínio. Então ele se adaptava muito fácil. Eu me lembro que uma vez eu vi ele conversando com meu pai, eu era moleque, e eu me recordo disso sempre. Ele falando, pô, vai ter esse campeonato aí de sambo, a gente tem que entrar. O papai, pô, mas isso aí não é nossa especialidade. Eu falei, não, mas a gente arruma rapidinho, a gente se ajeita. E coisa de 3 semanas, ele já estava adaptado na regra e estava já lutando com os caras na regra, entendeu? É uma regra completamente diferente. Sim. Tinha muita coisa do jiu-jitsu, até bem próximo, bem parecido, mas a regra é completamente diferente. E o Hollis se adaptou muito rápido, ele era muito, e ele incentivava todo mundo a fazer isso. Falar, pô, eu vou dar uma corrida de 2 km. Fala, que 2 km? Vamos dar corrida de 5. Que de 5? Vamos dar de 10. Então era sempre nisso, sempre muito atleta também, ele gostava de se testar, né? E isso era uma virtude muito boa dele. Então, essa parte de condicionamento físico foi uma das coisas que eu comecei muito a aprender com ele, que depois eu comecei a fazer. Eu corria muito, eu malhava muito, eu andava de bicicleta, eu treinava muito. Isso porque eu via ele fazendo, né? Isso começou a ficar muito mais famoso dos 30 anos para cá. Né? Há claro. 50, 60, 50 anos atrás, ninguém fazia muito isso. Né? Não existia academia de puxar ferro, nem existia esses espaços. Exatamente. Isso é um negócio que... É um negócio meio novo, né, cara? De o cara ele ser um bom lutador de jiu-jitsu e ele ser atleta também, sim, que é uma coisa magnífica. Antigamente, o meu pai, eu não vi o meu pai fazendo peso. Nunca vi. Ele sempre treinou jiu-jitsu. Era um cara fenomenal.